E se eu te dissesse que, a partir de amanhã, todos os segredos do governo fossem revelados? Imagine a sensação de estar diante de um verdadeiro Pandora's Docs, onde cada documento, cada arquivo, cada decisão obscura viesse à tona. Segundo uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 74% dos brasileiros acreditam que a transparência governamental é fundamental para o fortalecimento da democracia. Mas o que essa transparência realmente significaria em um país onde a história é marcada por escândalos como o Mensalão e a Lava Jato? O que poucos brasileiros sabem sobre a cultura da ocultação é que ela não é apenas uma questão de falta de ética, mas uma estratégia de controle social. Em 1988, a Constituição Federal Brasileira foi promulgada, prometendo um novo horizonte de liberdade e transparência. No entanto, 35 anos depois, muitos ainda sentem que as sombras do passado permanecem, como um eco distante que recusa calar. Você já parou para pensar em como essa falta de clareza afeta diretamente sua vida cotidiana? Desde a forma como os impostos são gastos até as decisões que impactam seu dia a dia, a falta de informações claras pode moldar sua realidade de maneira sutil, mas profunda. Enquanto a Controladoria Geral da União, CGU, afirma que a transparência é um pilar essencial para a confiança pública, dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostram que 63%, 5% da população ainda se sente desconectada das decisões políticas. Isso nos leva a um paradoxo cultural. Vivemos em uma era da informação onde tudo parece acessível, mas a verdade permanece emaranhada em labirintos burocráticos e segredos de Estado. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso certa vez afirmou que a transparência é uma condição para a legitimidade. Mas e se essa legitimidade fosse um conceito moldado por uma narrativa cuidadosamente construída? Em um cenário hipotético onde todos os segredos fossem revelados, o que esperar? Algumas informações poderiam trazer à tona projetos secretos que visam o controle da população, enquanto outras poderiam expor alianças questionáveis com corporações. Um estudo da Universidade de São Paulo, USP, revelou que 80% das pessoas acreditam que o governo deve ser responsabilizado por suas ações. Mas e se essas ações estivessem ligadas a um sistema que favorece apenas uma minoria? Você consegue imaginar a revolta que isso geraria nas ruas? Citando a renomada socióloga Maria Hermínia Tavares de Almeida, o segredo é uma forma de poder. Essa frase ecoa em muitas esferas da política brasileira, onde a opacidade pode ser usada como uma ferramenta para justificar ações impopulares ou até mesmo antiéticas. Quando o Estado decide ocultar informações, ele não apenas infringe o direito da população à informação, mas também perpetua um ciclo de desconfiança. A pergunta que fica é: como você se sentiria ao saber que decisões que afetam sua vida foram tomadas às escondidas, longe do olhar público? A revelação de segredos governamentais poderia resultar em uma onda de mudanças. Desde a reavaliação de políticas públicas até a pressão por uma maior participação cidadã, a sociedade brasileira estaria diante de um divisor de águas. Entretanto, também há o risco de desestabilização. A exposição de corrupção ou má gestão poderia levar a uma crise de confiança nas instituições. O que você pensa sobre a forma como as instituições estão lidando com a transparência atualmente? Nos próximos meses, a questão da transparência se tornará ainda mais relevante, principalmente com as próximas eleições. Se o Brasil já enfrenta desafios na construção de um Estado mais transparente, imagine o que aconteceria se a população se tornasse mais exigente. As consequências poderiam ser profundas, abrindo um diálogo sincero sobre a ética na política. Você já se perguntou como sua vida cotidiana seria impactada se todos os segredos governamentais fossem expostos? O que você faria com essa informação? A revelação de tudo isso não seria apenas um choque, mas uma oportunidade de repensar como queremos que nossa democracia funcione. Afinal, o que está em jogo não é apenas a verdade, mas a possibilidade de um futuro mais transparente e justo para todos nós. E lembre-se, quem não arrisca, não petisca. Milhões de brasileiros, de diferentes classes sociais e regiões, conectados em frente a telas, ansiosos para absorver cada informação revelada.
A princípio, a curiosidade seria palpável, mas logo as reações começariam a se dividir. Em um país onde o jeitinho brasileiro é muitas vezes a solução para problemas cotidianos, como lidar com a frustração de saber que a corrupção poderia ter sido uma constante em suas vidas? De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 70% da população sente que a corrupção é uma questão alarmante. E se essa realidade fosse apenas a ponta do iceberg, escondendo segredos ainda mais profundos e perturbadores? Citando o filósofo e sociólogo brasileiro Roberto da Mata, a cultura é o que nos permite viver juntos. Mas e se, sob a superfície dessa convivência, houvesse um enredo complexo de manipulação e controle? A revelação de documentos secretos poderia expor não apenas crimes, mas também uma cultura de desconfiança que permeia a sociedade. Você já parou para pensar em como a falta de transparência molda seu relacionamento com as instituições? Como isso afeta sua confiança nas promessas feitas durante campanhas eleitorais? Nos primeiros dias após as revelações, as redes sociais se tornariam um campo de batalha. De um lado, os defensores da transparência clamando por mudanças, e do outro, aqueles que tentariam minimizar os danos, alegando que o que foi revelado não é bem o que parece. A polarização, já tão presente na política brasileira, se intensificaria. O que poucos percebem é que essa batalha não seria apenas sobre política, mas sobre a própria identidade nacional. Em um país que já passou por tantas transformações, como a redemocratização e a luta pela igualdade, a revelação de segredos poderia ser um passo em direção a uma nova era de consciência coletiva. Estudos recentes da Fundação Getúlio Vargas indicam que 78% dos brasileiros acreditam que a participação cidadã é crucial para a construção de uma sociedade mais justa. Mas como essa participação se manifestaria em meio a uma avalanche de informações perturbadoras? Seriam os cidadãos capazes de transformar indignação em ação? Ou a apatia se tornaria a resposta predominante? A socióloga Vera Paiva ressalta que a educação é a ferramenta mais poderosa para a transformação social. E se a revelação de segredos se tornasse um catalisador para uma revolução educacional? Poderíamos ver um aumento na busca por informações, capacitação e engajamento cívico. À medida que as semanas se passassem, os efeitos das revelações poderiam ser sentidos em todos os níveis da sociedade. Movimentos sociais se formariam, exigindo mudanças reais e imediatas. Você já imaginou o impacto que isso teria nas próximas eleições? A pressão por candidatos que realmente representem os interesses da população aumentaria significativamente. As promessas de campanhas teriam que ser mais do que palavras vazias. Elas precisariam se alinhar a um novo padrão de transparência e responsabilidade. Por outro lado, há o risco de que algumas instituições, acuadas pela pressão, utilizem essas revelações como uma desculpa para desacreditar aqueles que exigem mudanças. A frase "não há bela sem senão" nunca foi tão pertinente. As instituições poderiam tentar redirecionar a indignação pública para seus adversários, criando um clima de confusão e desconfiança. Como você se sentiria se percebessem que, em vez de enfrentar a verdade, estavam manipulando a narrativa? Este é um momento crucial. A sociedade brasileira tem a oportunidade de se reimaginar, de redefinir o que significa ser cidadão em um país que busca a verdade. A revelação de segredos não seria um fim, mas o início de um caminho para um futuro mais transparente e justo. Nos próximos meses, a pressão por responsabilidade e ética na política se tornará inevitável. E você, como parte dessa sociedade, o que fará com essa informação? Como você conseguirá transformar o conhecimento em ação? A resposta a essas perguntas determinará não apenas o futuro da política brasileira, mas também o futuro da própria cidadania. Afinal, em um momento de transformação, cada voz conta e cada ação importa. O que você está disposto a fazer para ser parte dessa mudança? A revelação de segredos governamentais não apenas provocaria reações imediatas, mas também plantaria as sementes de um novo diálogo sobre ética e responsabilidade. Imagine os debates acalorados nas mesas de bar, nas redes sociais e nas escolas, onde os jovens se tornariam protagonistas em discussões que antes eram apenas sussurradas.
O que poucos brasileiros percebem é que a verdadeira mudança começa no cotidiano, nas pequenas interações e nas conversas que moldam a opinião pública. Você consegue visualizar um cenário onde a juventude, armada com informações que antes estavam escondidas, se levanta para exigir um futuro diferente? De acordo com uma pesquisa realizada pelo Datafolha, 72% dos jovens acreditam que a transparência do governo deve ser uma prioridade. Mas como esta geração se mobilizaria diante de revelações que desafiariam as narrativas que cresceram ouvindo? A desconfiança em relação às instituições poderia ser um motor poderoso para a ação, levando à formação de grupos de pressão que buscam não apenas justiça, mas também uma nova forma de governança. Você já se imaginou participando de um movimento que não apenas questiona, mas também propõe soluções práticas e viáveis? Enquanto isso, as redes sociais se tornariam um verdadeiro termômetro da revolta popular. Hashtags como Transparência Já e hashtag Verdade Agora tomariam conta das timelines, enquanto figuras influentes se manifestariam, amplificando a mensagem. A pressão sobre os políticos aumentaria a cada post, a cada vídeo compartilhado, criando um ambiente onde a responsabilidade se tornaria inegociável. E se de repente aqueles que até então estavam nas sombras, manipulando as informações, fossem forçados a dar explicações para a população? Você acha que eles estariam prontos para assumir a responsabilidade por suas ações? A cultura do medo e da opacidade começaria a derreter sob a luz da verdade. A revelação de segredos poderia também inspirar uma onda de novos líderes, pessoas que surgem da base, levando consigo promessas de um novo tipo de política, mais inclusiva e transparente. A figura do político tradicional, muitas vezes vista como distante e desconectada, poderia dar lugar a representantes mais próximos da realidade do povo. O que você pensa sobre a possibilidade de ver novos rostos na política, que realmente entendem e representam sua comunidade? A pressão por mudanças também se estenderia ao setor privado. As empresas que antes operavam em conluio com o governo, favorecendo práticas corruptas, teriam que se adaptar a um novo cenário. A pressão do consumidor se tornaria um fator decisivo. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, 68% dos brasileiros afirmam que deixariam de comprar de empresas que não respeitam a ética. Você já se questionou como suas escolhas de consumo podem impactar a forma como as empresas operam e se relacionam com o governo? Os impactos dessa onda de revelações não se limitariam apenas ao presente. A memória coletiva do povo brasileiro poderia se transformar, criando uma nova narrativa sobre o que significa ser cidadão. Imagine um Brasil em que a educação cívica se tornasse parte essencial do currículo escolar, onde as crianças aprenderiam desde cedo sobre a importância da transparência e da participação ativa. O que você acha que isso significaria para as futuras gerações? Por outro lado, a resistência à mudança não poderia ser subestimada. Instituições que se beneficiaram da opacidade poderiam tentar desacreditar as revelações, manipulando a narrativa a seu favor. A frase "não há bela sem senão" nunca foi tão pertinente. O que você faria se percebesse que, em vez de enfrentar a verdade, estavam desviando a atenção para questões periféricas? Essa manipulação poderia criar um ciclo vicioso de desconfiança, levando a população a se sentir ainda mais alienada. A chave para a transformação estaria na resiliência da sociedade civil. Movimentos sociais e ONGs poderiam desempenhar um papel crucial, organizando debates, fóruns e campanhas de conscientização. A união entre diferentes setores da sociedade se tornaria fundamental para garantir que as vozes de todos fossem ouvidas e que a verdade não fosse sufocada novamente. Você se vê engajado em alguma dessas iniciativas, lutando por um futuro mais justo e transparente? À medida que os meses avançam, a pressão por mudança se tornaria palpável. A sociedade brasileira teria a oportunidade de se reimaginar, de construir um futuro onde a verdade e a ética não fossem apenas palavras, mas princípios inegociáveis. A revelação de segredos seria, portanto, não um fim, mas um catalisador para uma nova era de conscientização e engajamento. O que você fará com essa possibilidade?
como a sua voz pode contribuir para essa transformação. O futuro está em suas mãos e cada ação conta. Afinal, quem não arrisca, não petisca, e agora é a hora de arriscar por um Brasil mais transparente e justo. O clima nos meses seguintes às revelações governamentais seria de uma tensão eletrizante, uma mistura de esperança e indignação no ar. A população, agora despertada, começaria a se mobilizar de maneiras que eram até então inimagináveis. As vozes que antes eram silenciadas ganhariam força, formando um coro uníssono em busca de mudanças. As redes sociais, que já eram um campo de batalha, se transformariam em um verdadeiro canhão de resistência, onde cada post, cada vídeo e cada hashtag representaria uma nova possibilidade de transformação. Você pode imaginar a sensação de estar parte de algo maior, de um movimento que poderia redefinir o futuro do país? Nesse novo cenário, figuras públicas e influenciadores se tornariam vozes-chave, amplificando a mensagem da necessidade de transparência e responsabilização. Com a pressão crescendo, aqueles que tentaram esconder a verdade enfrentariam um dilema. Ou se adaptariam a essa nova realidade, ou continuariam a nadar contra a maré. A frase "a verdade sempre aparece" nunca pareceu tão pertinente. Há quem diga que a mudança começa com um pequeno passo, mas e se esse passo fosse a revelação de uma verdade que já estava enterrada por muito tempo? As discussões sobre ética na política ganhariam novos contornos, e a sociedade começaria a exigir não apenas promessas, mas ações concretas. Os antigos paradigmas de governança, que muitas vezes se apoiavam na opacidade, teriam que ser revistos. Você já se perguntou como seria um Brasil onde os políticos realmente prestam contas aos cidadãos? A cultura política começaria a passar por uma metamorfose, com a participação cidadã se tornando um elemento central nas decisões governamentais. A transformação não seria fácil, mas o desejo coletivo por mudança se tornaria uma força imbatível. Com a pressão popular, novas lideranças começariam a emergir. Pessoas comuns, que antes eram apenas cidadãos, se tornariam representantes de suas comunidades, elevando as vozes que sempre foram ignoradas. Imagine o impacto de ver alguém da sua própria vizinhança, alguém que entende suas lutas e desafios, ocupando uma posição de poder. A conexão entre políticos e cidadãos se tornaria mais próxima, abrindo espaço para um diálogo mais sincero. O que você acha que isso significaria para a construção de um Brasil mais inclusivo e justo? Entretanto, essa onda de mudanças não ocorreria sem resistência. Aqueles que se beneficiaram do sistema antigo começariam a atacar. A desinformação se tornaria uma arma poderosa, utilizada para desacreditar as novas lideranças e desviar o foco das questões essenciais. A manipulação da narrativa seria uma estratégia comum, onde aqueles que antes estavam nas sombras tentariam inverter a culpa, criando um clima de confusão. Você já se sentiu perdido em meio a tantas informações contraditórias? Como você lidaria com essa avalanche de dados, sabendo que a verdade estava em jogo? A educação se tornaria um pilar essencial nessa nova fase. Com um povo mais informado e engajado, a busca por conhecimento se intensificaria. As escolas e universidades começariam a se transformar em centros de debate e conscientização, preparando as novas gerações para um futuro onde a transparência e a ética na política são inegociáveis. Você consegue imaginar um cenário em que as crianças aprendem desde cedo sobre a importância da participação ativa na democracia? A formação de cidadãos críticos e conscientes poderia ser o legado mais significativo dessa transformação. À medida que as eleições se aproximavam, o clima de expectativa se tornaria palpável. Candidatos que antes eram vistos apenas como figuras políticas tradicionais teriam que se reinventar, adaptando suas propostas às demandas de uma população que não aceitaria mais promessas vazias. O eleitor começaria a exigir mais, buscando não apenas a retórica, mas a verdade por trás de cada discurso. A frase "a conta sempre chega" se tornaria um mantra, lembrando aos representantes que suas ações teriam consequências diretas sobre suas chances de serem eleitos novamente. Movimentos sociais se organizariam, promovendo debates e fóruns abertos, envolvendo a população em discussões que antes eram exclusivas dos corredores do poder.
A participação ativa dos cidadãos se tornaria uma prioridade e a ideia de que cada voz conta se tornaria um princípio fundamental. Você já parou para pensar sobre como sua voz pode fazer a diferença? O que você faria para garantir que suas preocupações fossem ouvidas? Esta nova era de transparência e responsabilidade exigiria uma vigilância constante. A sociedade civil, agora mais forte e unida, se tornaria um verdadeiro guardião dos princípios democráticos. As pessoas estariam mais dispostas a questionar, a investigar e a exigir explicações. E se, de repente, a população se tornasse o verdadeiro protagonista da história? A narrativa da opressão e do silêncio poderia ser substituída por uma história de luta, solidariedade e transformação. O que poucos brasileiros poderiam prever é que essa jornada de revelações e mudanças não seria apenas sobre política, mas sobre reconectar a sociedade com seus valores fundamentais: justiça, igualdade e solidariedade. A cultura de desconfiança, que por tanto tempo permeou as relações entre governo e cidadãos, começaria a se dissipar. A construção de um novo Brasil, onde a verdade e a ética são inegociáveis, estaria ao alcance de todos. Você está pronto para ser parte dessa mudança? O futuro do Brasil pode ser moldado por cada um de nós, e agora é a hora de agir. Afinal, quem não arrisca, não petisca. À medida que a pressão por mudança se intensificava, a sociedade brasileira começava a se mobilizar de maneiras que poucos poderiam imaginar. As ruas, antes tomadas pelo silêncio da apatia, agora se enchiam de vozes clamando por justiça. Em cada esquina, em cada praça, a indignação se transformava em movimento. As manifestações se tornavam um espaço de diálogo, onde pessoas de diferentes origens se uniam em torno de um objetivo comum: a construção de um Brasil mais transparente e justo. Você consegue imaginar a energia pulsante desses encontros, a sensação de pertencimento e solidariedade no ar? Os debates nas redes sociais se tornaram uma arena fervilhante, onde a opinião pública se moldava em tempo real. A hashtag Transparência Já não era apenas um símbolo, mas um grito coletivo por mudança. Jovens influenciadores e ativistas estavam na linha de frente, compartilhando informações, desmistificando narrativas e convocando seus seguidores a participar de ações concretas. Você já se perguntou como as redes sociais podem amplificar vozes que antes eram silenciadas? O poder da conectividade se mostrava uma arma poderosa contra a opacidade. Enquanto isso, os políticos acuados pela pressão popular se viam obrigados a rever suas estratégias. As promessas que antes eram feitas sem comprometimento agora precisavam ser acompanhadas de ações tangíveis. Candidatos que não se adaptassem a essa nova realidade rapidamente se tornariam obsoletos. Você já se perguntou como as redes sociais podem amplificar vozes que antes eram silenciadas? O poder da conectividade se mostrava uma arma poderosa contra a opacidade. Enquanto isso, os políticos acuados pela pressão popular se viam obrigados a rever suas estratégias. As promessas que antes eram feitas sem comprometimento agora precisavam ser acompanhadas de ações tangíveis. Candidatos que não se adaptassem a essa nova realidade rapidamente se tornariam obsoletos. A frase "a verdade sempre aparece" ressoava em cada discurso, lembrando a todos que a transparência não era apenas um ideal, mas uma exigência da população. Como você se sentiria ao ver candidatos se esforçando para realmente ouvir e atender às suas necessidades? O cenário político começava a se diversificar. Novas vozes, mais representativas e conectadas com as realidades das comunidades, surgiam como alternativas viáveis. As eleições se aproximavam e a população estava mais engajada do que nunca, pronta para fazer valer suas escolhas nas urnas. A educação cívica, que havia se tornado uma prioridade nas escolas, começava a dar frutos. Jovens, armados com conhecimento e consciência política, se tornavam agentes de mudança, exigindo não apenas seus direitos, mas também a responsabilidade dos governantes. Você consegue imaginar a cena de uma sala de aula onde crianças discutem ativamente sobre cidadania e ética, sonhando com um futuro que elas mesmas podem moldar? Contudo, a resistência ainda persistia.
Grupos que se beneficiaram do sistema anterior tentavam desacreditar as novas lideranças e as demandas populares. A desinformação voltava a ser uma ferramenta utilizada para confundir e dividir a opinião pública. As redes sociais, que haviam sido um motor de mudança, também se tornavam um campo de batalha de narrativas. A pergunta que pairava no ar era: como garantir que a verdade prevalecesse em meio a tantas vozes e interesses conflitantes? Você já se sentiu perdido em meio a tanta informação e desinformação? Como você filtraria o que realmente importa? Os movimentos sociais se tornavam mais organizados, utilizando a tecnologia para mobilizar e educar. Campanhas de conscientização surgiam, promovendo debates, palestras e oficinas. Os cidadãos se uniam para discutir propostas de políticas públicas, e o diálogo entre sociedade e governo se tornava cada vez mais necessário. O que você acha que aconteceria se essas iniciativas se tornassem parte do cotidiano da política brasileira, envolvendo a população ativamente nas decisões que afetam suas vidas? Com o passar do tempo, a ideia de que cada voz conta se tornava um mantra. As pessoas se sentiam empoderadas a exigir respostas, a questionar e a participar. As ruas, antes silenciosas, agora eram palco de uma nova era de ativismo, onde a cidadania ativa se tornava a norma. Você pode imaginar a sensação de estar em uma multidão, todos juntos em um só grito, clamando por um futuro melhor? A energia era contagiante e a esperança se tornava palpável. Os desafios eram muitos, mas a resiliência da sociedade civil se mostrava inquebrantável. A luta pela verdade e pela transparência se tornava uma missão coletiva, onde cada ação, por menor que fosse, contribuía para um objetivo maior. O que poucos percebiam é que essa jornada não era apenas sobre política, mas sobre a reconstrução da identidade nacional. Sobre a afirmação de que o Brasil poderia ser um lugar onde todos têm voz e vez. Você se imagina participando ativamente dessa transformação, fazendo parte de algo maior que você mesmo? Enquanto as eleições se aproximavam, a expectativa era palpável. O Brasil estava prestes a passar por uma verdadeira revolução política, e a população mais consciente e engajada estava preparada para fazer valer sua voz. A revelação de segredos governamentais havia sido apenas o primeiro passo em direção a uma nova era de transparência e responsabilidade. O que você fará com essa oportunidade? Como você se comprometerá a garantir que a verdade não seja apenas uma promessa, mas uma realidade? O futuro está em suas mãos e agora é a hora de agir. Afinal, quem não arrisca, não petisca, e a mudança começa com cada um de nós.